Olá, pessoal. Trouxe esse momento aqui para a gente terminar de discutir a respeito do artigo científico, né? A gente já falou sobre isso ao longo de todo o ano, mas só para trazer formalmente as últimas sessões, né? E falar um pouquinho sobre as bancas de TCC ou apresentações, tá? Tá chegando aí, dia 9 vocês têm que entregar o artigo de vocês, dia 23 e dia 30 de novembro vocês têm que fazer as apresentações, né? Então, vou falar um pouquinho sobre como isso funciona. Vamos lá. Hoje, vou discutir as sessões resultados de discussão, conclusões e resumo do artigo. Tá? E vou apresentar a dinâmica de trabalho e critérios de avaliação das famosas bancas de TCC. Tá bom? Como a gente viu em aulas anteriores, né, eu trouxe aí para vocês quais são as sessões, normalmente um artigo científico tem. Tá? A gente já tinha falado um pouco sobre introdução, materiais e métodos. Ficou faltando resultados de discussão, conclusões e o resumo. As referências a gente também tinha falado antes das férias de julho, né? Como que a gente está trabalhando na disciplina? Muitos grupos não seguiram o que eu e o professor Cascaldi determinamos como modelo, que é o modelo do 12º CONICT, tá bom? Por favor, verifiquem as observações que nós fizemos em cada um dos artigos, corrijam aquilo que a gente apontou e, principalmente, utilizem o modelo, tá bom? É importante que vocês utilizem o modelo. O que você coloca em resultados de discussões? Você tem que apresentar aquilo que o trabalho produziu. Então, depende muito do que o seu trabalho está produzindo. Né? Nesse contexto de pandemia, muitos trabalhos estão se dedicando a fazer decisões de projeto, né? Por exemplo, eu quero construir um foguete, né? Eu tenho que decidir se ele vai ser movido a gasolina, etanol ou querosene, né? Um exemplo bem nada a ver. Mas eu preciso decidir, né? Uma decisão de projeto, para mim, é o meu resultado. Ah, não, eu vou ficar com a gasolina porque ela é melhor por isso, isso e aquilo, né? Então, esse é o meu resultado, tá? Muitos de vocês vão ter como resultado as possíveis soluções para cada função do protótipo de vocês, já que alguns de vocês não vão construir de fato o protótipo. A professora construiu o protótipo e o meu resultado foi o protótipo funcionando. Então, você vai tirar fotos do seu protótipo, você vai falar que ele foi montado, você vai falar que ele funcionou fazendo essa atividade, aquela atividade, não funcionou fazendo outra atividade. Os resultados é muito importante a gente não esconder aquilo que deu errado. Tá? É importante que a gente aponte aquilo que deu errado, sem desmerecer o projeto. Por exemplo, eu queria que o meu projeto tivesse comunicação Bluetooth e Wi-Fi, mas ele só funcionou no Bluetooth, no Wi-Fi não funcionou. Então, eu vou falar que eu montei o meu projeto e, inicialmente, ele tinha essas duas comunicações. Ao fazer os testes, eu descobri que só funcionava uma delas. E, ok, isso é o resultado. Discussão. Você, a partir disso, vai apontar o que foi importante, o que você trouxe de inovação. Geralmente vocês não têm, a gente espera uma inovação apenas quando estamos falando de um doutorado, então fiquem tranquilos. Mas qual a importância daquilo que você produziu? Por que aquilo é interessante, né? Qual a relevância daquilo que você produziu, tá bom? E faltou lá em resultados, alguns de vocês vão chegar a fazer testes com o protótipo que vocês estão produzindo. Imagina que eu estou lá de novo no foguete. Eu fiz um teste com o foguete a etanol e outro com a gasolina. E a velocidade foi uma em uma, a velocidade foi outra no outro combustível. Isso é um resultado, então eu preciso apresentar. Tá bom? Então, às vezes gráficos, às vezes tabelas, né? Nada muito extenso, não vai colocar 3 páginas de tabela, né? Uma tabela muito pequena. Se tem muito dado, vira um gráfico, né? Tabela com muito dado, vira gráfico. Mas aí o orientador de vocês vai orientar melhor nesse sentido, tá bom? O que a gente tem nas conclusões? A gente retoma brevemente o objetivo do trabalho.
e faz a conexão com os resultados. Então, eu gostaria de construir um foguete, porque eu acho isso importante. Não, tinha lá um motivo de eu construir meu foguete. E o resultado obtido é que o foguete a etanol é mais rápido do que o... Né? Então, essa é a minha conclusão. Eu consegui chegar no meu objetivo, que era construir um foguete, e tive o resultado tal. Né? Essa é a conclusão. Tá bom? O que a gente tem de importante com a conclusão? Se a gente teve uma grande contribuição, a gente retoma, né, lá nas discussões. Aquelas contribuições também geralmente são retomadas na conclusão. E a gente lista possíveis trabalhos futuros. Imagina que eu fiz meu trabalho do foguete. Nenhum dos 3 combustíveis deu certo. Então eu vou, né, sugerir que o próximo trabalho utilize um outro tipo de combustível, sei lá, hidrogênio, né, não sei. Mas se eu soubesse, eu teria, né, feito o meu trabalho. Não é a sua função saber a solução para o problema. A função é você estudou sobre aquele problema, então você é a pessoa mais capacitada para sugerir novos passos, tá? Mesmo que o seu trabalho dê errado. Então, uma coisa que a gente precisa tirar aí do TCC e de todos os trabalhos que a gente desenvolve no meio acadêmico, essa obrigatoriedade dele, ao começo, saber onde vai terminar e como vai terminar. O trabalho científico não é isso. O trabalho científico é de exploração. A gente vai tentar fazer alguma coisa com um método, né, de forma que aquilo, né, se aproxime ao máximo de dar certo ou de chegar naquela sua expectativa, né? Esse é o dar certo, é chegar na sua expectativa. Mas se ele não chegou na sua expectativa, ele é sim uma grande contribuição e você não pode esconder esse resultado, você tem que de fato publicar. Porque imagina que em 2023 alguém quer fazer uma coisa parecida com o que você está propondo. A gente já sabe que aquilo talvez não dê certo, mas se a gente fizer uma pequena mudança, que são seus trabalhos futuros, a gente pode ter um resultado positivo. Alguns grupos no começo do ano me procuraram para discutir ideias, né, de TCC. Então, eu tenho um banco, né, de ideias, um banco de experiência muito ligado ao que eu já vi, né, os alunos fazendo. Muitas vezes eu aponto, dá uma lida no trabalho do fulano, dá uma lida no trabalho do ciclano, conversa com tal grupo. Porque é justamente isso o trabalho científico, você se baseia nas experiências anteriores. Bom, então, por favor, não escondam os resultados negativos, ou que vocês consideram negativos. E também não desmereçam o trabalho de vocês, tá? Muitas vezes, quando alguma coisa dá errado, vocês, né, na conclusão, deixam isso de uma forma muito sentida mesmo. Então, cuidado na hora de escrever isso daí. Pelo que eu li dos textos de vocês, vocês estão mais maduros em relação a isso do que as turmas anteriores, mas eu sempre faço esse aviso, tá bom? E por último, o resumo, tá? Eu deixei um link aqui que eu acho super prático. Sempre que eu preciso fazer um resumo, eu volto lá e dou uma lida. Porque ele dá algumas perguntas chaves para você responder no resumo, que deixam um resumo com uma cara bem legal, tá? Mas é importante lembrar do resumo que ele é o primeiro contato que o seu leitor tem com o seu texto. Quando você faz uma busca lá, vocês fizeram isso lá no semestre passado, você busca por palavras-chave, aí vem o título do trabalho e fala, nossa, isso deve ser interessante ou não. Na hora que você lê o título, você não, né, você tenta entender o trabalho, mas nem sempre é possível. Com o resumo, aí sim, você decide se você vai ler ou não o artigo. Então, o resumo é onde você vende o seu trabalho. Por isso ele é tão importante e por isso eu sugiro que vocês façam ele por último. Por quê? Você já terminou o seu texto, você já tem domínio completo daquilo que você escreveu, fazer o resumo é muito mais fácil nesse momento. Bom. E aí partimos para as bancas de TCC, né? Vocês ficam meio aflitos, então eu trouxe aqui de uma forma bem didática como elas funcionam. Cada grupo tem 40 minutos, né? Então eu estou organizando as bancas junto com o professor Cascaldi e reservando 40 minutos por grupo. A ideia é que a gente faça durante toda a manhã do dia 23, toda a manhã do dia 30, tá bom?
Então, vocês precisam se organizar. Assim que tiver definidas as bancas, a gente vai ter os grupos definidos. Depende, ao horário do seu grupo, depende da disponibilidade das pessoas que vão fazer parte da sua banca. Tá? Então, né, você precisa se organizar para estar mais disponível nesses 2 dias. Tá? Eu posso fazer declarações para os trabalhos de vocês, então vocês conseguem levar esse documento oficial da escola para ter uma dispensa naquele horário, tá bom? Assim que definir os horários, eu passo para vocês conversarem nos trabalhos. O que esses 40 minutos são? 10 minutos para vocês apresentarem o trabalho. Então, vocês vão ter os slides, vocês vão ser o professor, né? Vocês vão ter acesso à apresentação e vocês vão falar sobre o trabalho de vocês. Se vocês acharem interessante, eu posso gravar um momento falando sobre essa apresentação, mas ele depende do interesse de vocês, tá? Preciso ter esse feedback. Depois que vocês apresentarem, cada membro da banca tem 5 minutos para fazer contribuições. Contribuições são perguntas, são sugestões, são dúvidas. Então, eles vão conversar com vocês. Geralmente, a gente começa por um membro, né? Eu adoto a ordem alfabética, né? Para não causar nenhum tumulto. Então, eu começo por ordem alfabética. Então, por exemplo, o professor Afonso geralmente é o primeiro, né? O professor André. Então, o professor Afonso fala até 5 minutos, e aí ele devolve a palavra para vocês. Vocês têm em torno de 2 minutos, 3 minutos para responder ele, porque entra o próximo professor ou servidor, pode ser um técnico de laboratório, pode ser uma pessoa correlacionada com a área, então vocês podem convidar essas pessoas, tá? Só tem que ter um relacionamento com o curso ou com a parte técnica, tá? Então, vai ser esse bate-bola, a pessoa fala até 5 minutos e vocês respondem. No final, vocês têm 5 minutos de reserva, né? Porque, às vezes demorou, travou a apresentação, teve algum problema, então deixamos sempre esses 5 minutinhos de reserva, e geralmente eles são consumidos ao longo do dia, tá bom? Mas eu tento manter o horário de início e término de cada grupo. Qual que é a composição da banca? São 3 pessoas que vão avaliar vocês, podendo um ser orientador ou co-orientador. O grupo ele pode fazer contato com as pessoas, né, para que elas se ofereçam para ser da banca. Por exemplo, eu queria que o professor Afonso, o professor André e o professor Fortuna fossem minha banca. Fala com os 3, pede para os 3 entrarem em contato comigo. Eu estou organizando isso daí, tá? Eu e o professor Cascaldi centramos em mim, para que não fique, falei com um, não falei com outro, então uma pessoa só, tá bom? Até que dia? Dia 4/11, porque dia 9/11 vocês entregam o artigo e eu preciso passar para a banca. Então, eu tenho que ter isso tudo definido, tá bom? Quais são os critérios de avaliação? O artigo a gente avalia, a gente não, são esses 3 membros da banca, eles que vão dar nota de 0 a 10 para cada um desses critérios, tá? Depois a gente faz a média. Coerência, consistência teórico-metodológica, né? Se você escreveu aquelas sessões, atendimento à forma, o padrão, né? Está no padrão do CONICT. Nível de abrangência, profundidade, originalidade, aplicabilidade, né? Geralmente vocês, né, vão bem aqui. Utilização de termos técnicos, modalidade padrão da língua portuguesa, bibliografia, se vocês estão usando uma bibliografia boa, né? Apresentação geral, se o texto está bem formatado, se tem tabelas, tem figura, né? Então, é mais ou menos o que eu avaliei naquelas sessões que vocês já passaram para mim, né? Para mim, para o professor Cascante. Na apresentação, o que eles avaliam? A pertinência do tema ao trabalho, né, do trabalho, a habilitação profissional, se é de automação mesmo, né? Acho que todos vocês são. Qual que é a postura de vocês, como vocês apresentam, se todo mundo está apresentando, né? Então é interessante que todo mundo apresente. A apresentação visual do trabalho, tempo de exposição, se o slide está bem feito, se vocês, né, usaram recursos, se vocês não passaram, né, do tempo limite, tem gente que está empolgada e vai falando. Ou então,
apresenta em 2 minutos, também não fica legal. A clareza de vocês quando vocês estão falando, se vocês conseguem explicar, tá, sobre isso. Claro, a gente sabe que vocês estão nervosos, né? Não é isso o ponto. Se vocês entendem o trabalho de vocês, tá bom? O nervoso, a timidez, a gente entende, principalmente nesse meio online, a gente fica meio receoso, é uma coisa um pouco nova para a gente. Né? Até para os professores no começo foi bem complicado. O domínio do conteúdo e a inovação. Se vocês estão trazendo alguma coisa interessante, se vocês não estão copiando o trabalho de alguém, né? Então, aqui, essa inovação não é uma coisa, né, de outro mundo, tá bom? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Fico aí no aguardo de dúvidas e de a necessidade ou não de mostrar para vocês a apresentação, né? Como eu sugiro que seja feita a apresentação. E gostaria que vocês se lembrassem de que a gente tem uma aula do dia 16 de novembro, em que eu fico disponível para ver as apresentações de vocês. Então, se vocês quiserem mostrar as apresentações com antecedência para mim, eu posso fazer sugestões sobre o que está legal, o que não está, tá bom? É só a gente agendar. Eu coloquei essa aula do dia 16 para isso, mas se precisar ser um outro horário, a gente combina. Certinho? Um abraço e até mais.